aparecendo aí na tela para vocês. Eu tô gravando a aula, tá? Para ficar registrada. E agora, pronto. Todo mundo vendo a tela aí. Alguém fala para mim que agora eu não tô vendo mais o chat. Só dá um oi, sim ou não. Certo. Então, a primeira questão aí que tá aparecendo para vocês, que não é a primeira, que é essa que eu quero resolver. Vamos começar. Olha, essas questões, as questões próximas que eu retirei aí, é tudo do fascículo do Educa PE, certo? Depois eu mostro ele. Vocês têm ele aí em PDF, né? Eu compartilhei. Tá aí, tá? Esse primeiro exemplo é lá do Educa PE, né? Vejam. Lá ele diz assim: quero dois números que somado dê como resultado 8. Você tem vários números que somado dá resultado 8, né? Você pode ter aqui, por exemplo, 3 mais 5, 2 mais 6, 1 mais 7 e até números decimais, tá? Você pode ter números com vírgulas também. Então, esses são alguns exemplos dessa primeira situação, né? Aí a segunda situação diz assim: agora, esses números, quando subtraídos, dá como resultado 2. Aí você pega esses números que você acabou de colocar na tela, e testa para a segunda opção. Quais deles que a subtração dá 2? Aí você vai fazer o teste de novo para ver qual é essa resposta. Ó, eu testei aqui 3 mais 5. Agora eu vou fazer 5 menos 3 dá 2. 6 menos 2 dá 4. 7 menos 1 dá 6. Vejam, os números que obedecem a essas duas condições só podem ser únicos, né? Você tem, obedecendo a primeira condição, tem vários. Obedecendo a segunda condição, também tem muitos. Mas obedecendo as duas ao mesmo tempo, só existe um par. Você poderia ter nessa segunda situação aqui, né? Aqui, números que subtraídos de 2. 3 menos 1, 4 menos 2, 6 menos 4, um bocado. Mas tem que obedecer às duas condições. E veja, só tem um parzinho que obedece às duas condições. 3 mais 5 dá 8. E subtraído aqui dá 2. Então, só tem esse par aqui de números que obedece às duas condições ao mesmo tempo. Então, peraí que alguém está chegando aqui, está tocando a campainha. Mas só que resolver um sistema de equações dessa maneira que a gente fez aí, dá muito trabalho, né? Ninguém vai estar testando. Imagina se forem números decimais, se forem números grandes. Como é que a gente vai descobrir isso? Se a diferença for muito grande, se a soma for muito grande, isso dá muito trabalho. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai resolver através de um sistema de equações, tá? Eita, apaguei tudo aqui, ó. Através de um sistema de equações. Veja, vou montar aqui o sistema para vocês. Na primeira situação, a gente não sabe quais são os números, né? Ele diz assim: eu quero dois números que somado dê como resultado 8. Então, vou dizer que esses números são x e y. E quando eu somar os dois, o resultado é 8. Agora, a segunda parte. A segunda parte ele diz assim: agora, esses números, esses mesmos números que você pegou aqui, tá? Esses mesmos números x e y, quando subtraído, dá como resultado 2. Então, quando eu fizer x menos y, o resultado é 2. Veja, essas duas equações juntas, elas formam o que a gente chama de sistema de equação do primeiro grau. A gente tem o seguinte sistema. É um sistema x mais y igual a 2, ou igual a 2 não, igual a 8. E x menos y igual a 2. Certo?
Aí como é que eu resolvo esse sistema? Existem duas formas de resolver um sistema de equação. Essas formas são o método da soma ou o método da substituição. Vocês preferem sempre a soma. E por quê? Vocês vão entender por quê. O método da soma consiste em somar as duas equações, mas tem que eliminar uma das incógnitas, uma dessas letras aí que vocês estão vendo. Aí, para eu resolver pelo método da soma, eu vou ter que eliminar ou o x ou o y. E como é que eu faço para eliminar uma das duas? Vejam bem, eu vou pelos coeficientes que aparecem em cada um deles. O coeficiente é o número que está aqui na frente. Aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1 e aqui tem 1. Vejam, para eu eliminar esses coeficientes, tem que serem iguais, porém com sinais trocados. Eu só posso fazer pelo método da soma se eu tiver coeficientes iguais e com sinais trocados. Aí eu resolvo pelo método da soma. Então, eu vou começar a resolver esse sistema aqui por esse método da soma aqui, tá? Pela soma. Pelo método da soma. Então, vamos lá. Peraí, deixa eu só... Eu tô... Pelo método da soma. Então, como é que fala aqui, como é que resolve pelo método da soma? Ó, eu vou somar o x com x, o y com y e esses dois aqui que não tem nada um com o outro, tá? Então, ó, veja, um x mais um x. X mais x vai dar 2x. X mais x, 2x. Sai um classe. Tá? Então, ó, aqui vai dar 2x. Agora, espera aí que tem alguém tocando a campanha pedindo para entrar. Pronto. Agora, ó, eu vou pegar o y. Veja, eles estão iguais. Eu só posso resolver pela soma se esses coeficientes aqui, ou do x ou do y, tá? Pode ser os dois ou pode ser um dos dois. Aqui, ó, veja, o y. Eles estão iguais, porém com sinais trocados. Ó. É mais 1 e menos 1. Quanto é mais y menos y? Isso dá 0. Então, ó, você tem y positivo com y negativo, corta. E isso aqui, ó, igual 8 mais 2, 10. Aí agora ficou 2x igual a 10. O x vai ficar aqui, é igual a esse 2 que está multiplicando, passa dividindo. 10 dividido por 2, 5. A gente encontrou o primeiro número, tá? Encontramos um número aqui. X igual a 5. Professor, e para achar o outro número? Olha, para achar outro número é simples. Você sabe que a soma dos dois, né? Olha, na primeira condição aqui, ó, a soma dos dois é 8. Se um deles é 5, o segundo vai ser quanto? Se um deles é 5, o segundo é 3. Então, a gente sabe aqui, ó, que quando eu somo x mais y, o resultado é 8. Mas eu já achei o x. Aí eu venho aqui, ó, onde tem x e coloco o 5. Vai ficar 5 mais y igual a 8. Aí o y vai ser, ó, pego o 5 e traz para cá, subtraindo, né? Vai ficar 8 menos 5, que é y igual a 3. Como a gente tinha feito aquele teste anteriormente, né? Então, ó, achamos os dois números. Um é 5 e o outro é 3. E aí, se você quiser testar, você faz o teste. Ele diz que a soma 5 mais 3 é 8.
Bateu. E diz que a subtração 5 menos 3 é 2. Então, bateu. Então, nossa resposta está correta. Esse foi o método da soma, tá? Aqui a gente resolveu pelo método da soma. Mas tem um método da substituição. Vou dar um tempo para vocês pensarem nessa questão. Vou dar o print. E agora a gente vai resolver pela soma. Dá um print aí. Se tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e perguntar. Alguma pergunta, pode botar no chat também, tá? Sim, quem é que tá falando? Sim, pode falar, Eric. Sim. Se for um positivo, outro negativo nesse sistema aí a gente não conseguiria resolver, tá? Mas dependendo dos valores, a gente pode resolver. Eu separei outro exemplo e você vai entender. Esse aqui foi só para iniciar. Deixa eu postar o próximo aqui, veja. Pronto, vamos resolver esse sistema aqui. Resolva o sistema. Veja, alguns sistemas a gente tem que decidir se a gente quer resolver pela soma ou pela substituição. Walter, ontem na aula lá do EducaPE, ele resolveu utilizando matrizes, né? Mas como a gente nunca falou de matrizes, não é interessante agora. A gente vai resolver ou pela soma ou pela substituição. Se vocês estivessem diante desse sistema aí agora, vocês resolveriam utilizando que método? Soma ou substituição? Substituição. Vou dar uma dica. Ó, lembra da dica que eu dei? Olha os coeficientes. Você tem 2x mais y igual a 4. E a outra aqui você tem 3x menos y igual a 1. Esse é o sistema. Esse é o sistema. Fale. Não, pode usar a substituição. Mas como eu não falei da substituição ainda, aí eu vou resolver pela soma aqui, tá? Aí vejam aqui. Oi. Depende do caso. A soma é mais fácil. A soma é mais fácil. Aí vejam só aqui. Vejam. Aqui ele está gritando para você, resolva pela soma. Resolva pela soma. Ele está gritando. Por quê? Por que pela soma? Olha o coeficiente do y aqui em cima, 1. Olha o coeficiente do y aqui embaixo, 1. Ó, coeficientes iguais e com sinais trocados. Se os coeficientes são iguais com sinais trocados, a ideia é resolver pela soma. Poderia também eliminar o x, mas aqui vai dar mais trabalho se for eliminar o x. Eu pego já aqui que está igual. Ó. Pego aqui que já está igual, 1 e 1. Olha o sinal, mais e menos. Opa, então eu posso resolver pela soma. Aí eu venho aqui e resolvo pela soma. Então vamos lá, resolver pela soma. Vem aqui, ó, 2x mais 3x dá 5x. Mais y menos y dá 0. E aqui, ó, 4 mais 1, 5. E agora, o 5 que está multiplicando passa dividindo. 5 dividido por 5 dá 1. Achou o x. Falta encontrar o y.
Para achar o y, você pega qualquer uma das duas equações. Eu vou pegar a primeira equação aqui, que é 2x mais y igual a 4. E vou fazer o quê? O x que eu achei, eu vou trocar. Esse x que eu achei aqui, ó, x igual a 1. Eu vou trocar aqui, ó. Eu vou trocar nessa equação x por 1. Aí vai ficar assim, ó. 2 vezes 1 mais y igual a 4. Aí aqui 2 vezes 1 é 2, mais y igual a 4. Esse 2 que está somando aqui, ó, esse 2, ele vem para o outro lado, subtraindo. Aí vai ficar y igual a 4 menos 2. Fica y igual a 4 menos 2. Logo, o y é 2. E assim nós achamos o que a gente chama de solução do sistema. A solução do sistema é a primeira incógnita é o x, 1, e a segunda é o 2. Então, essa é a solução do sistema. E, de novo, nós respondemos isso aí pelo método da soma. Agora, vamos para o método da substituição. A substituição vocês não gostam muito? Pode falar. Se tivesse fração? Sim, tem como sim. Um sistema pode aparecer de vários tipos, tá? Pode... Sim. Dava. Deixa eu ver o próximo exemplo aqui. Vocês podem... Deixa eu ver se o chat tem alguma pergunta. Não, não tem nada. Então vamos lá. Próximo aqui. E agora, esse sistema aqui, como é que eu resolvo? Esse aqui, eu vou resolver. Primeiro, eu vou resolver pela substituição, tá? Substituição. Mas ele também poderia ser resolvido pela soma, sem nenhum problema. Só que para resolver pela soma, tem que fazer um truquezinho aí. Mas vamos para a substituição. Olha, substituir, o nome já está dizendo, é trocar uma coisa por outra. As equações aqui são x mais y igual a 4 e 3x mais 2y igual a 9. Como é que eu resolvo? Primeira coisa, isolar uma das incógnitas. Isolar uma das incógnitas. Isolar vocês já sabem, né? Deixar sozinho, né? Então vejam só, onde é que é mais fácil? Eu vou deixar sozinho de um lado, ou o x ou o y. Você vai ter que olhar para as duas equações e decidir aqui, ó. Onde é que é mais fácil deixar o x sozinho? Na primeira ou na segunda? Na primeira. Onde é que é mais fácil deixar? Pode ser o x ou o y. Se eu quisesse isolar o y, onde é que seria mais fácil isolar o y? A primeira ou a segunda? Na primeira, porque não tem, ó. Você pega aquele que tem um coeficiente 1 para isolar. Então aqui tanto faz isolar x ou y primeiro, porque os dois têm coeficiente 1. Como é que isola? Ó, você pega aqui, eu vou deixar o y sozinho de um lado. Deixo o y aqui e levo todo mundo para o outro lado. Então eu vou trazer o x para aqui, ó. O 4 já está lá, então vai ficar 4 menos x. Aí veja, o y agora, y é igual a 4 menos x. Isso chama-se isolar. O y está isolado, está sozinho de um lado da equação. Aí o que é que eu faço? Usa a substituição. O que é essa substituição? A substituição é trocar este y na equação de baixo. Agora eu vou pegar isso aqui e trocar na equação aqui de baixo.
A segunda equação, ela é, vejam, 3x mais 2y igual a 9. Mexi em uma para colocar dentro da outra. Aí, ó, tá vendo o y aqui? Esse yzinho aqui, ele vai ser trocado pelo valor dele. Qual é o valor dele? O y agora vai ser 4 menos x. Aí eu venho aqui, ó, e levo isso para cá. Aí vai ficar 3x mais a 2, abre o parênteses e coloca o valor do y. Quem é o y? Aqui, ó, y é 4 menos x. Então, y 4 menos x. Fecha o parênteses, igual a 9. Certo? Pronto, aí agora vejam que agora ficou fácil de resolver, porque todo mundo aqui está em x. Aí vai ficar 3x. Esse 2 aqui na frente multiplica todo mundo. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes x, 2x, igual a 9. Aí 3x menos 2x dá x. E esse 8 que está somando, vem para cá, subtraindo, certo? Então vai ficar 9 menos 8. E 9 menos 8 é igual a 1. Achamos o x. Achamos um dos valores. Se o x é 1, como é que eu vou achar o y? Olha, o y, a gente viu que ele está aqui, ó. Y é 4 menos x. Aí eu sei que o y é 4 menos x. E o x vale 1. Logo, y é 4 menos 1. Portanto, y é igual a 3. E aí, nós resolvemos o sistema. Aqui, ó, a solução desse sistema é o parzinho x1 e y3. Esse foi o método da substituição. Perguntas? Isso. Alguém ia falar antes de Kevin. Pronto, a gente pode resolver esse sistema pela soma. Deixa eu botar uma página aqui. Cadê como é o sistema? É x mais y igual a 4. Pronto, o sistema era x mais y igual a 4. E 3x mais 2y igual a 9. 3x mais 2y igual a 9. Como é que eu resolvo isso aqui? Se eu for resolver isso aqui, vamos resolver pela soma. Quero pela soma. Para resolver pela soma, vejam, o coeficiente do x aqui é 1, o coeficiente do y aqui é 1. Deixa eu ver. Teria que pegar uma das expressões e multiplicar por menos 1. Elisama tá assim. Se fosse pelo método da soma, teria que pegar uma das expressões e multiplicar por menos 1. Nesse caso, a sua ideia está certa. Mas nesse caso aqui não é menos 1. Por quê? Eu quero igualar os coeficientes. Veja, aqui é 1 e aqui é 2. Como é que eu deixo igual? Como é que se torna igual 1 igual a 2? Por quanto é que eu multiplico o 1 para dar o 2? Eu multiplico por 2. Então, essa primeira equação aqui, ó, eu vou multiplicá-la toda por 2. Aí agora entra o detalhe de Elisama, que é o seguinte. Os sinais devem ser trocados.
Se os sinais devem ser trocados, então eu tenho que multiplicar por menos 2, entendeu? Ó, vamos fazer o seguinte, veja. Para igualar os coeficientes, eu tenho que multiplicar por 2. Eu vou multiplicar todo mundo por 2. Então, vai ficar 2 vezes aqui, ó, 2 vezes o x. 2 vezes x, dá 2x. Vou multiplicar também 2 vezes o y, 2 vezes 1y, que dá 2y. E 2 vezes o 4, que é 8. E vou repetir a equação de baixo. Veja, só para a gente comparar. 3x mais 2y igual a 9. Pela soma, não dá para resolver ainda do jeito que está. Mas eu já igualei os coeficientes. Ó. 2 e 2. Mas eu preciso que os sinais sejam um positivo e um negativo. Aí qual é a solução para esse problema? É pegar a equação amarela e trocar todos os sinais. Ou seja, esse 2 aqui, ele tem que ser menos 2. Né? Esse 2 ele tem que ser menos 2. Então, eu pego os sinais da equação amarela e troco todos por menos. Não é um só, não. Todos. Todos. Se eu mexer com um, em cada equação, se eu mexer com um, tem que mexer com todos. Então, aqui, ó, esse sinalzinho aqui vai ser um sinal de menos. Então, aqui, ó, fica menos. Só que se eu mexer, deixa eu trocar a cor dele. Para dizer que eu mexi. Se eu mexi nele, se eu mexi no sinal de 1, eu tenho que mexer no sinal desse e tenho que mexer no sinal desse aqui. Fica todo mundo negativo. Aí agora eu resolvo pela soma. Ó. Vem aqui, ó, e ficou fácil resolver pela soma. Você tem menos 2x mais x dá x, né? Que é 3 menos 2. Olha, menos 2 mais 2 deve 2 e paga 2, fica devendo nada. Deve 2 e paga 2, não deve nada. Beleza? Corta aí. Veja, quando tiver igual, sinal contrário, pode cortar. E aqui, ó, menos 8 mais 9. Deve 8 e paga 9, fica 1 positivo. Achamos o x. X igual a 1. Veja que é a mesma coisa que resolver pela substituição. O x vai dar 1. E agora, professor, como é que faz para achar o y? Para achar o y, você pode pegar qualquer uma dessas equações que apareceu aqui. Qualquer uma. Recomendação. Pegue a mais simples. De todas que apareceu, a mais simples é essa primeira. É o x mais y igual a 4. Essa é a mais simples. O x você troca por 1, que é o valor que você achou para ele. Mais y igual a 4. Este 1 que está somando vem para a direita subtraindo. Vai ficar 4 menos 1. Então, y é igual a 3. E aí, a gente achou. Veja, pela substituição, deu... Esse aqui foi pela soma. Pela soma, deu 1 e 3. E pela substituição, também deu 1 e 3. Ou seja, qualquer forma que você escolher para resolver um sistema, vai ter que dar o mesmo resultado. Se tiver uma fração, poderia fazer pela soma? Pode sim. Aí você vai ter que igualar os coeficientes, né? Vai dar um pouquinho de trabalho, porque você vai ter que tirar MMC, deixar os coeficientes todos inteiros, achar o número multiplicado. Esse foi o método, veja, resolvemos o mesmo sistema pelo método da substituição e pelo método da soma, tá? Vamos para o próximo aqui. Agora, essas questões que eu coloquei aqui agora estão todas no fascículo do Educa PE.
ver se eu compartilho com vocês esse fascículo do EducaPE. Cadê? Eu vou interromper aqui essa apresentação e vou mostrar o fascículo do EducaPE. Ó, vou compartilhar o EducaPE para vocês. Todas as questões agora são do EducaPE. Cadê ele? Cadê Jesus? Não foi aqui. Pera aí. Compartilhar. Cadê? Deixa eu... Agora vem. Pronto, vou compartilhar aí, veja. O material do EducaPE. Ó, tá aí. Esse é o fascículo 5 do EducaPE. Vai chegar aí, agora chegou, né? Ó, o fascículo 5 do EducaPE. Pronto. É porque ele demora um pouquinho para chegar. Para alguns chegam rápido, para outros demora. Aí, sistema de duas equações. Fascículo 5. Os autores... Deixa eu tirar esse negócio daqui. Os autores, professor Anthony e professor Davidson. Aqui, ó. Esses são os autores. Estão vendo aí? O professor Davidson é professor lá também. E aqui tem o textinho, né? Para vocês acompanharem a resolução. Aí, ó. Olá, professor. Olá, estudantes. Tudo bem? Aí vem tudinho aí, tudo explicado. Os exemplos que eu peguei foi daqui, ó. X mais Y igual a 8. Tá? O material que a gente fez. E a primeira questão que a gente vai resolver, assim, o primeiro probleminha, né? Vai ser daqui também. Tá aqui, ó. Primeiro, são 4 questões em cada matéria, em cada fascículo desse. E no final tem o gabarito, tem a resolução. Tá? Então, acompanhe lá. Tô sempre, toda vez que é publicado o fascículo, eu compartilho com vocês lá o fascículo e o áudio, o podcast. Beleza? Compreender aí? Então vamos agora resolver a nossa questão aqui agora. Tá. Vamos resolver esse probleminha aqui agora e decidir se resolvemos pela substituição ou pela soma. Tá chegando a tela aí para vocês. Deixa. Pronto. Estão vendo aí a questão. Questão 1. Cadê o negócio para eu compartilhar aqui, homem? O meu foi tudo. Tá aqui. Peraí. Pronto, aqui agora. Primeira questão, chegou. Uma garrafa PET, essas garrafas de plástico de Coca-Cola, uma garrafa PET com sua tampa custa 60 centavos. A garrafa mais a tampa custa 60. Vocês estão vendo aí? Ó. A garrafa com a sua tampa, ou seja, a garrafa mais a tampa custa 60 centavos. Aí, segunda parte, sabendo que a garrafa custa 50 centavos a mais que a tampa. Ou seja, se você comprar sem a tampa, fica mais barato. Aí, quanto custa só a tampa da garrafa? A pergunta. Quanto custa só a tampa da garrafa? Quanto custa só a tampa? Então, vamos armar esse probleminha aí. Vejam, eu não sei o preço da garrafa, nem o preço da tampa, né? Então, nós temos aqui o preço da garrafa e o preço da tampa. Não sei quanto custa nenhum deles. Então, eu vou precisar chamar aqui o preço da garrafa de alguma coisa. O preço da garrafa
e o preço da tampa. Quanto custa cada um deles, eu não sei. Aí você pode chamar de X, de Y, de Z, de T, do que você quiser. Eu vou chamar o preço da garrafa de G. Chamar a garrafa de G e a tampa de T, porque aí fica combinando, né? A garrafa, vou dizer que o preço da garrafa é G e o preço da garrafa é T, tá? Aí, na primeira parte da questão, o que é que ele diz? Que a garrafa com a sua tampa custa 60 centavos. Ou seja, quando eu somar a garrafa, o preço da garrafa mais o preço da tampa, isso custa 60 centavos. 60 centavos é assim, 0,6 ou 0,60, é a mesma coisa. E agora ele continuou. A segunda parte da questão, ele diz que a garrafa custa a mais que a tampa, né? Custa 50 centavos a mais. A garrafa, ela é igual ao preço da tampa. A garrafa é igual ao preço da tampa mais 50 centavos. Olha, é ou não é? Ó, compreendeu aí o sistema? A gente traduziu o que estava escrito para a matemática. Né? Então, ó, a garrafa, vê de novo, ó, uma garrafa com sua tampa custa, ou seja, é igual a 60 centavos. Sabendo que a garrafa custa, ou seja, é igual a 50 centavos a mais que a tampa. Quanto custa a tampa? Ele só quer o valor da tampa. Aí aqui a questão está gritando. Algumas questões, elas gritam para vocês. Resolva por tal forma. Aqui ele está dizendo, resolva pela substituição. Resolva pela substituição. Por que pela substituição? Porque ele já disse aqui, ó, que G é igual a T mais 0,5. Aí eu vou pegar esse G e trocar aqui na primeira, ó. G é T mais 0,5. Faça a substituição na equação de cima. Ó, nessa equaçãozinha aqui, ó, o G vai ser trocado por T mais 0,5. Não esquece, ó, trocou o G por T mais 0,5. E tem esse outro T aqui, viu? Ó, trocou o G por, por T mais 0,5, trocou aqui. E não esquece de colocar esse T. Tá? Então vai vir aqui mais T. Mais T igual a 0,6. Aqui, ó, T mais T dá 2T. E esse 0,5 que está somando vai vir para cá, para o outro lado, subtraindo. 0,5 que está somando vem para cá. Então fica 0,6 menos 0,5, ou seja, 60 centavos menos 50 centavos dá 10 centavos. E agora o T, aqui, ó, o 2 que está multiplicando passa dividindo. 10 centavos dividido por 2 vai dar 5 centavos, ou seja, 0,05. Como ele estava querendo o valor da tampa, nós achamos. Isso encontra-se na letra A de Anthony. É ou não é fácil? Era questão de lógica. Chegou aí, tá fácil. Cadê quem foi? Precisa nem fazer para saber que é 0,5. Tem muitas questões que é fácil, dá para resolver assim pelos testes. É tranquilidade. Vocês sabem mais que eu aí. Dá um printzinho aí, vou para a próxima aqui. Essa é fácil também. Essa daí é igual o exemplo que eu fiz. Dá até vergonha de resolver essa. A soma de dois números é 37. Eu não sei quais são esses números. Então vou dizer que é x mais y
igual a 37. E a diferença entre eles é 9. Ou seja, x menos y é 9. Resolve por que método? Ó, iguais, olha aqui, ó, iguais e com sinais trocados. Resolve pela soma. É isso. Aí, ó, y corta com y, x soma com x, dá 2x. 37 soma com 9, que dá 46. O 2 passa dividindo. 46 dividido por 2, 23. Pronto, achou um. E para achar o outro, você sabe que a soma dos dois é 37. Se um vale 23, o outro vai valer quanto? 14. É ou não é? Pronto, achou os dois. Essa é fácil demais. Isso aqui... fácil. Cai muito, viu? Sistemas de equações, métodos da substituição. Cai bastante. Vou para mais uma. Essa aqui é muito tradicional. Inclusive, tem uma parecida lá na... eu só botei 5 questões, viu? Na próxima... Nessa atividade que está lá disponível. Essa daí é fácil demais. Isso aí é antigo. Isso é uma questão antiga. Que pode cair falando de porcos e galinhas, coelhos e galinhas, carros e motos, bicicletas e carros, né? A forma é a mesma de resolver. A ideia também é igual para todas que envolvem esse tipo de questão. Isso aí é muito tradicional, muito comum. Vejam só. Diz o seguinte: numa granja existem galinhas e bodes. O proprietário mandou contar as cabeças. O trabalhador contou e disse ao proprietário: tem 150 cabeças. 150 cabeças. Ele achou pouco e disse: conte os pés que deve dar mais. O trabalhador contou e disse: tem 440 pés. Aí a pergunta: quantas galinhas existem na granja? E aí? Como é que resolve essa questão? Simples. Você não sabe. Você tem galinhas e bodes. Galinhas e bodes. Um bodinho. Vamos dizer lá no interior, um bodinho. Eu comi um bodinho assado. Aqui, ó. Você não sabe, né? Eu vou chamar as galinhas de G e os bodes de B. Certo? Contei as cabeças. Contar as cabeças é contar o total de animais, né? Cada animal só tem uma cabeça. Então, contar as cabeças, aqui, ó, 150 cabeças. Ou seja, quando eu contei as galinhas mais os bodes, isso deu um total de 150 cabeças. Agora vem os pés. Contei os pés. Aí vejam só. Cada galinha tem quantos pés? 2. Então eu vou pegar o total de galinhas e multiplicar por 2. Cada bode... Oi. Isso. B vezes 4. Cada bode tem quantas patas? 4. Aí, ó. 4B. Isso aqui dá o total de pés, que são 440 pés. E aí? Soma ou substituição? Eu diria para você resolver pela soma. Como? Ó, o coeficiente aqui é 1. O coeficiente aqui é 1. Para eu resolver pela soma, eu preciso igualar esses coeficientes. E é fácil igualar 1 a 4. Por quanto é que eu devo multiplicar o 1 para dar 4?
Por quanto é que eu devo multiplicar isso aqui para que, ó, por quanto é que eu devo multiplicar aqui para ficar igual? Aqui tem 1, aqui tem 4. Então, se eu multiplicar o 1 por 4, fica igual a 4. Depois eu quero que os sinais fiquem trocados. Então, eu vou multiplicar essa daqui por 4. Multiplicar vai multiplicar todo mundo, tá? 4 vezes 1 vai dar 4G, mais 4 vezes 1, antes de... Pronto, 4 vezes B dá 4B, igual... Aí 4 vezes 150 vai dar 600. E agora, vou repetir a de baixo aqui, só para a gente decidir sobre o sinal. 2G mais 4B igual a 440. Vejam, eu quero eliminar uma das duas. E eu tenho que eliminar aquela que está igual, porém com sinal trocado, né? Então, veja aqui, ó, eu tenho 4B e 4B. O sinal tem que ser trocado. Se aqui embaixo tá mais, aqui tem que ser menos. Se eu troquei o sinal desse aqui, eu tenho que trocar o sinal de todos, né? Nessa linha. Então, eu tenho que trocar o sinal do 4G, que vai ficar menos 4. E tenho que trocar o sinal também do 600, que fica negativo. Mexeu no sinal de um, tem que mexer no sinal de todos. Aí agora ficou fácil. Porque você vem aqui, ó, e resolve pela soma. Ó, 4B menos 4B mais 4B dá 0. Menos 4G mais 2G. Deve 4 e paga 2, ainda fica devendo 2G. E aqui, ó, deve 600 e paga 400, vai ficar devendo quanto? 440, né? Vai ficar devendo 160. Aí repara, ó, esse 2 que está multiplicando passa dividindo. 160 dividido por 2, 80. E menos dividido por menos dá mais. Então, você tem 80 galinhas, tá? E lembre o seguinte, o número de galinhas jamais poderá ser uma quantidade negativa. Então, se você achasse o número negativo, estaria errado. Então, menos 160 dividido por menos 2 dá 80. Divide 160 por 2, depois divide os sinais. Menos dividido por menos dá mais. Como ele pede o total de galinhas na questão, a quantidade de galinhas existente na granja é 80. Então, existem 80 galinhas. Essa é uma questão comum. Poderia parecer, por exemplo, as galinhas poderiam virar motos e os bodes virar carros. E dizer que no estacionamento tem 150 carros e 440 rodas. Peraí que tem alguém chegando aqui. Cadê? Letícia. Beleza? Essa questão é muito comum, tá? Inclusive tem uma dessa no exercício. Só que falando de motos e bicicletas. Motos e bicicletas não, carro e bicicleta. Pronto, aí só tem mais uma questão para encerrar. Que é essa aqui, ó. Também é parecida. Diz assim: Maria vende doces e salgados. Olha, doces e salgados. Cada salgado custa R$ 2. E cada doce custa R$ 1,50. Ontem ela faturou R$ 95 vendendo doces e salgados. Num total, ela vendeu doces e salgados num total de 55 unidades. Bom, nós temos aí doce e salgado. Doce e salgado.
Eu não sei quantos doces ela vendeu. Eu vou chamar os doces de D e os salgados de S. Ó, eu sei que ela vendeu aqui, ó, um total de 55 unidades, né? Quando eu juntei as unidades de doce mais as unidades de salgado, deu um total de 55. Então, doces mais salgados formam um total de 55 unidades. Veja como é parecido com o problema dos bodes e das galinhas. Agora vem o dinheiro. Ela arrecadou aqui, ó, R$ 95. Ou seja, eu pego a quantidade de doce e multiplico pelo valor da unidade. Cada doce custa R$ 2. Então, e cada salgado, ou melhor, é o contrário, né? Cada doce, aqui ó, cada salgado custa R$ 2. Cada salgado custa R$ 2. Então, o salgado custa R$ 2. E cada doce custa R$ 1,50. E cada doce R$ 1,50. Então, eu vou pegar o preço do doce, multiplicar por R$ 1,50. Quando eu somar esses valores, esse total dá o apurado do dia. Ou seja, o doce é R$ 1,50, mais todos os salgados, cada salgado é R$ 2, e vai dar o que ela vendeu, que é de R$ 95. Aí ela pergunta quantos doces Maria vendeu. Ó, mais uma vez, ele está dizendo assim, a dica aqui é resolver pela soma. Poderia resolver pela substituição? Pode, mas eu acho que vai dar mais trabalho resolver pela substituição nesse caso. Então, eu vou resolver isso aqui pela soma. Veja de novo. Olha para o valor do S. No S, nós temos o número 1 aqui em cima. Então, eu quero deixar igual com o sinal trocado. Por quanto é que eu devo multiplicar o 1 para chegar no 2? Então, eu vou multiplicar todo mundo aqui por 2. Vai ficar 2 vezes D, 2 vezes S e 2 vezes 55, que dá 110. Vou repetir a equação de baixo. 1,5 mais 2 igual a 95. Como eu quero que esse sinal daqui, esse sinal de mais do S, esse sinal, seja o contrário desse, aí eu vou trocar, né? Eu vou botar aqui o sinal de menos. Só que se eu trocar o sinal desse aqui, ó, eu estou trocando o sinal desse. Se eu trocar o sinal desse S aqui, tem que trocar o sinal de todo mundo. Então, eu venho nessa linha aqui e troco o sinal de todos. O que é mais vira menos, o que é menos vira mais. Pronto, e resolvo aqui o sistema. Olha, menos 2S mais 2S dá 0. Menos 2 mais 1,5 deve 2 e paga 1,50. Fica devendo 50 centavos. E aqui, ó, deve 110, paga 95, fica quanto? 110 menos 95 é igual a menos 15, fica devendo 15. E agora é só dividir 15 por 0,5. Como está falando em dinheiro aqui, né? Quantidade de doces que ela vendeu, a quantidade de doces que ela vendeu não pode ser um número negativo. Então, você vai dividir 15 por 0,5, que dá 30. E olha, faz o mesmo jogo de sinal. 30, aí, menos dividido por menos, dá mais. Então, ela vendeu aí um total de 30 doces. É o que ela estava procurando. Quantos doces ela vendeu? 30. Alguém tem alguma pergunta? Podem abrir os microfones. É, exatamente. Dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. Certo? Alguma dúvida?
Podem abrir, pode falar. Agora é a hora da resenha.